E a caminhada no deserto. Mara, Moisés fez Israel partir do mar dos juncos. Eles se dirigiram para o deserto de Sur e caminharam 3 dias no deserto sem encontrar água. Mas quando chegaram a Mara não puderam beber da água de Mara, porque era amarga, por isso chamou-se-lhe Mara. O povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Moisés clamou a Yahweh e Yahweh lhe mostrou um pedaço de madeira. Moisés o lançou na água, e a água se tornou doce. Foi lá que lhes fixou um estatuto e um direito, foi lá que ele os colocou à prova. Depois ele disse: se ouvires atenta a voz de Yahweh teu Deus e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, se deres ouvido aos seus mandamentos e guardares todas as suas leis, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios. Pois eu sou Yahweh, aquele que te restaura. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto às águas. 16 O maná e as codornizes partiram de Elim, e toda a comunidade dos filhos de Israel chegou ao deserto de Sin, situado entre Elim e o Sinai, no 15º dia do 2º mês, depois que tinham saído do Egito. Toda a comunidade dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Os filhos de Israel disseram-lhes: antes fôssemos mortos pela mão de Yahweh na terra do Egito, quando estávamos sentados junto à panela de carne e comíamos pão com fartura. Certamente nos trouxestes a este deserto para fazer toda esta multidão morrer de fome. Yahweh disse a Moisés: eis que vos farei chover pão do céu, sairá o povo e colherá a porção de cada dia, a fim de que eu ponha à prova para ver se anda ou não na minha lei. Mas, no 6º dia, prepararão o que colherem, e será 2 tantos do que colhem a cada dia. Então Moisés e Arão disseram a toda a comunidade dos filhos de Israel: à tarde sabereis que foi Yahweh que vos fez sair da terra do Egito, e, pela manhã, vereis a glória de Yahweh, porque Yahweh ouviu as vossas murmurações contra ele. Nós, porém, o que somos para que murmureis contra nós? E Moisés disse: Yahweh vos dará esta tarde carne para comer, pela manhã pão com fartura, pois ouviu a vossa murmuração contra ele. Porque nós, o que somos? Não são contra nós as vossas murmurações, e sim contra Yahweh. Disse Moisés a Arão: diz a toda a comunidade dos filhos de Israel: aproximai-vos da presença de Yahweh, pois ouviu as vossas murmurações. Ora, quando Arão falava a toda a comunidade dos filhos de Israel, olharam para o deserto, e eis que a glória de Yahweh apareceu na nuvem. Yahweh falou a Moisés, dizendo: eu ouvi as murmurações dos filhos de Israel. Diz-lhes: ao crepúsculo comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou Yahweh vosso Deus. À tarde subiram codornizes e cobriram o acampamento, e pela manhã havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Quando se evaporou a camada de orvalho que caíra, apareceu na superfície do deserto uma coisa miúda, granulosa, fina como a geada sobre a terra. Tendo visto isso, os filhos de Israel disseram entre si: que é isto? Pois não sabiam o que era. Disse-lhes Moisés: isto é o pão que Yahweh vos deu para vosso alimento. Eis que Yahweh vos ordena: cada um colha dele quanto baste para comer, um gomor por pessoa. Cada um tomará segundo o número de pessoas que se acham na sua tenda. E os filhos de Israel assim fizeram, e apanharam, uns mais outros menos. Quando mediram um gomor, nem aquele que tinha juntado mais tinha maior quantidade, nem aquele que tinha colhido menos encontrou menos, cada um tinha apanhado o quanto podia comer. Moisés disse-lhes: ninguém guarde para a manhã seguinte. Mas eles não deram ouvidos a Moisés, e alguns guardaram para o dia seguinte, porém deu vermes e cheirava mal. E Moisés indignou-se contra eles. Colhiam depois, manhã após manhã, cada um quanto podia comer e, quando o sol fazia sentir o seu ardor, se derretia. Ora, no 6º dia colheram pão em dobro, 2 gomores por pessoa, e todos os chefes de comunidade foram comunicá-lo a Moisés. Ele lhes disse: eis o que disse Yahweh: amanhã é repouso completo, um santo sábado para Yahweh. Cozei o que quiserdes cozer, e fervei o que quiserdes ferver,
e o que sobrar, guardai-o de reserva para a manhã seguinte. Fizeram a reserva até a manhã seguinte, como Moisés ordenara, e não cheirou mal e nem deu vermes. Então disse Moisés: comei-o hoje, porque este dia é um sábado para Yahweh, hoje não o encontrareis nos campos. Durante 6 dias o recolhereis, mas no 7º dia, no sábado, não o haverá. No 7º dia saíram alguns do povo para colhê-lo, porém não o acharam. Yahweh disse a Moisés: até quando recusareis guardar meus mandamentos e minhas leis? Considerei que Yahweh vos deu o sábado, e que por isso vos dará ao 6º dia pão. Por 2 dias. Cada um fique onde está, ninguém saia do seu lugar no 7º dia. E o povo descansou no 7º dia. A casa de Israel deu-lhe o nome de Maná. Era como a semente de coentro, branco, e o seu sabor como o bolo de mel. Disse Moisés: eis o que Yahweh ordenou, dele enchereis um gomor e o guardareis para as vossas gerações, para que vejam o pão com que vos alimentei no deserto, quando vos fiz sair do país do Egito. Moisés disse a Arão: toma um vaso, põe nele um gomor cheio de maná e coloca-o diante de Yahweh, a fim de conservá-lo para as vossas gerações. Como Yahweh havia ordenado a Moisés, Arão o colocou diante do testemunho para ser conservado. Os filhos de Israel comeram maná durante 40 anos, até chegarem à terra habitada. Comeram maná até chegarem aos confins do país de Canaã. O gomor é a 10ª parte do efá. 17 A água da rocha. Toda a comunidade dos filhos de Israel partiu do deserto de Sin para as etapas seguintes, segundo a ordem de Yahweh, e acamparam em Rafidim, onde não havia água para o povo beber. O povo discutiu, pois, com Moisés, e disse: dá-nos água para beber. Respondeu-lhes Moisés: por que discutis comigo? Por que colocais Yahweh à prova? Ali o povo teve sede e o povo murmurou contra Moisés, dizendo: por que nos fizeste subir do Egito? Para nos matar de sede a nós, a nossos filhos e a nossos animais? Então Moisés clamou a Yahweh, dizendo: que farei a este povo? Pouco falta para que me apedrejem. Yahweh disse a Moisés: passa adiante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel, leva contigo, na mão, a vara com que feriste o rio, e vai. Eis que estarei diante de ti, sobre a rocha, em Horeb, ferirás a rocha, dela sairá água e o povo beberá. Moisés assim fez na presença dos anciãos de Israel. E deu àquele lugar o nome de Massa e Meriba, por causa da discussão dos filhos de Israel e porque colocaram Yahweh à prova, dizendo: está Yahweh no meio de nós, ou não? Combate contra Amaleque. Ora veio Amaleque e combateu contra Israel em Rafidim. Então Moisés disse a Josué: escolhe homens, e amanhã sai para combater contra Amaleque. Eu ficarei no cimo da colina com a vara de Deus na mão. Fez Josué como Moisés tinha dito, e saiu para combater contra Amaleque. Moisés, Arão e Hur, porém, subiram ao cimo da colina. E enquanto Moisés ficava com as mãos levantadas, Israel prevalecia. Quando, porém, abaixava as mãos, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés estavam pesadas. Tomando então uma pedra, puseram-na debaixo dele e ele se sentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim as suas mãos ficaram firmes até o pôr do sol. E Josué pôs em fuga Amaleque e seu povo ao fio da espada. Então Yahweh disse a Moisés: escreve isto para memorial num livro, e declara a Josué que hei de distinguir a memória de Amaleque de debaixo do céu. Depois Moisés construiu um altar, e pôs-lhe este nome, Yahweh Nissi, porque ele disse: bandeira de Yahweh em mãos. Yahweh está em guerra contra Amaleque de geração em geração. 18 Encontro de Jetro com Moisés. Jetro, sacerdote de Madiã, sogro de Moisés, ouviu tudo o que Deus havia feito a Moisés e a Israel seu povo, como Yahweh havia feito Israel sair do Egito. Jetro, o sogro de Moisés, tomou Séfora, mulher de Moisés, depois que este enviara, com os 2 filhos dela, um dos quais se chamava Gersão, porque Moisés dissera: sou um imigrante em terra estrangeira, e o outro Eliezer, porque
O Deus de meu pai é minha ajuda e me libertou da espada de Faraó. Jetro, o sogro de Moisés, foi junto com os filhos e a esposa de Moisés encontrar-se com ele no deserto onde estava acampado, junto à montanha de Deus. Disseram a Moisés: Eis que o teu sogro Jetro vem a ti, acompanhado de tua esposa com os teus 2 filhos. Moisés saiu ao encontro do sogro, inclinou-se diante dele, abraçou-o e, indagando pelo bem, estar um do outro, entraram na tenda. Moisés contou ao sogro tudo o que Yahweh havia feito a Faraó e aos egípcios por causa de Israel, assim como todas as tribulações que encontraram pelo caminho, das quais Yahweh os livrara. Jetro alegrou. Se por todo o bem que Yahweh tinha feito a Israel, livrando da mão dos egípcios. Então Jetro disse: Bendito seja Yahweh que vos libertou da mão dos egípcios e da mão de Faraó, e libertou o povo da submissão aos egípcios. Agora sei que Yahweh é maior que todos os deuses. Jetro, o sogro de Moisés, ofereceu a Deus um holocausto e sacrifícios. Vieram Arão e todos os anciãos de Israel, para comerem pão com o sogro de Moisés diante de Deus. A instituição dos juízes, no dia seguinte, assentou-se Moisés para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até o pôr do sol. E o seu sogro, vendo tudo o que ele fazia com o povo, disse: Que é isto que fazes com o povo? Porque te assentas sozinho, e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até o pôr do sol. Respondeu Moisés ao sogro: É porque o povo vem a mim para consultar a Deus. Quando tem uma questão, venha mim, julgo entre um e outro e lhes faço conhecer os decretos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés lhe disse: Não é bom o que fazes. Certamente desfalecerás, tu e o povo que está contigo, porque a tarefa é muito pesada para ti, não poderás realizá-la sozinho. Agora, pois, escuta o conselho que te darei para que Deus esteja contigo, representa o povo diante de Deus, e introduz as suas causas junto de Deus. Ensina-lhes os estatutos e as leis, faz-lhes conhecer o caminho a seguir e as obras que devem fazer. Mas escolhe do meio do povo homens capazes, tementes a Deus, seguros, incorruptíveis, e estabelece-os como chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Eles julgarão o povo em todo o tempo. Toda causa importante trarão a ti, mas toda causa menor eles mesmos julgarão. Assim será mais leve para ti, e eles levarão a carga contigo. Se assim fizeres, e Deus te ordenar, poderás então suportar este povo, que por sua vez tornará em paz ao seu lugar. Moisés seguiu o conselho de seu sogro, fez tudo o que ele havia dito. Moisés escolheu em todo Israel homens capazes, e colocou-os como chefes do povo, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Eles julgavam o povo em todo o tempo. Toda causa importante, eles a levavam a Moisés, e toda causa menor eles mesmos a julgavam. Depois Moisés deixou o seu sogro voltar, e ele retomou o caminho para o seu país. A Aliança do Sinais. 1. A Aliança e o Decálogo. 19. Chegada ao Sinai, no 3º mês depois da saída do país do Egito, naquele dia, os filhos de Israel chegaram ao deserto do Sinai. Partiram de Rafidim e chegaram ao deserto do Sinai, e acamparam no deserto. Israel acampou lá, diante da montanha. Promessa da aliança, então Moisés subiu a Deus. E da montanha Yahweh o chamou, e lhe disse: Assim dirás à casa de Jacó e declararás aos filhos de Israel: Vós mesmos vistes o que eu fiz aos egípcios, e como vos carreguei sobre asas de águia e vos trouxe a mim. Agora, se ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis para mim uma propriedade peculiar entre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Estas são as palavras que dirás aos filhos de Israel. Veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas estas palavras que Yahweh lhe havia ordenado. Então todo o povo respondeu: Tudo o que Yahweh disse, nós o faremos. E Moisés relatou a Yahweh as palavras do povo,
Preparação da aliança. Yahweh disse a Moisés: Eis que virei a ti na escuridão de uma nuvem, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que também creiam sempre em ti. E Moisés relatou a Yahweh as palavras do povo. Yahweh disse a Moisés: Vai ao povo, e faz-o santificar-se hoje e amanhã, lavem as suas vestes, estejam prontos depois de amanhã, porque depois de amanhã Yahweh descerá aos olhos de todo o povo sobre a montanha do Sinai. E tu fixarás os limites da montanha, e lhes dirás: Guardai-vos de subir à montanha, e não toqueis nos seus limites. Todo aquele que tocar na montanha será morto. Ninguém porá a mão sobre ele, será apedrejado ou flechado, quer seja homem, quer seja animal, não viverá. Quando soar o chifre de carneiro, então subirão à montanha. Moisés desceu da montanha e foi encontrar-se com o povo. Ele o fez santificar-se, e lavaram as suas vestes. Depois disse ao povo: Estai preparados para depois de amanhã e não vos chegueis à mulher. A teofania. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões, relâmpagos e uma espessa nuvem sobre a montanha, e um clamor muito forte de trombeta, e o povo que estava no acampamento pôs-se a tremer. Moisés fez o povo sair do acampamento ao encontro de Deus e puseram-se ao pé da montanha. Toda a montanha do Sinai fumegava, porque Yahweh descera sobre ela no fogo. A sua fumaça subiu como a fumaça de uma fornalha, e toda a montanha tremia violentamente. O som da trombeta ia aumentando pouco a pouco, Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. Yahweh desceu sobre a montanha do Sinai, no cimo da montanha, Yahweh chamou Moisés para o cimo da montanha, e Moisés subiu. Yahweh disse a Moisés: Desce e adverte o povo que não ultrapasse os limites para vir ver Yahweh, para muitos deles não perecerem. Mesmo os sacerdotes que se aproximarem de Yahweh devem se santificar, para que Yahweh não os fira. Moisés disse a Yahweh: O povo não poderá subir à montanha do Sinai, porque tu nos advertiste, dizendo: Delimita a montanha e declara-a sagrada. Yahweh respondeu: Vai, e desce, depois subirás tu e Arão contigo. Os sacerdotes, porém, e o povo não ultrapassem os limites para subir a Yahweh, para que não os fira. Desceu, pois, Moisés até o povo, e lhes disse: Vinde o decálogo. Deus pronunciou todas estas palavras, dizendo: Eu sou Yahweh teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem esculpida de nada que se assemelhe ao que existe lá em cima, nos céus, ou embaixo na terra, ou nas águas que estão debaixo da terra. Não te prostrarás diante desses deuses e não os servirás, porque eu, Yahweh teu Deus, sou um Deus ciumento, que puno a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração dos que me odeiam, mas que também ajo com amor até a milésima geração para aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não pronunciarás em vão o nome de Yahweh teu Deus, porque Yahweh não deixará impune aquele que pronunciar em vão o seu nome. Lembra-te do dia do sábado para santificá-lo. Trabalharás durante 6 dias e farás toda a tua obra. O 7º dia, porém, é o sábado de Yahweh teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu escravo, nem tua escrava, nem teu animal, nem o estrangeiro que está em tuas portas. Porque em 6 dias Yahweh fez o céu, a leira, o mar e tudo o que eles contêm, mas repousou no 7º dia. Por isso Yahweh abençoou o dia do sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que Yahweh teu Deus te dá. Não matarás. Não cometerás adultério. Não roubarás. Não apresentarás um falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a sua mulher, nem o seu escravo, nem a sua escrava, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença a teu próximo. Todo o povo, vendo os trovões e os relâmpagos, o som da trombeta e a montanha fumegante, teve medo e ficou longe. Disseram a Moisés: Fala-nos tu, e nós ouviremos, não nos fale Yahweh, para que não morramos. Moisés disse ao povo: Não temais, Deus.
Veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós e não pequeis. O povo ficou longe, e Moisés aproximou-se da nuvem escura, onde Deus estava.